solicitados pela AGERGS nesta fiscalização extraordinária. Porque é importante nós sabermos o que faz a nossa agência reguladora do Estado, que tem também como sua responsabilidade de fazer o trabalho de fiscalização, porque é concedido ou é repassado pela entidade nacional. Nós temos também, na questão do reembolso na conta de luz, em função das falhas na distribuição de energia elétrica. A RGE, nessa questão, aí eu fico um pouco, vocês que são técnicos, podem explicar isso melhor. Ela ocupa a 14ª posição no ranking nacional. E foi em torno de 8,1 milhões o reembolso, representando um acréscimo de 31% em relação ao exercício anterior. Está aumentando. Isso, eu não sei se isso é multa, o que é, como é que acontece esse reembolso. Por que tem esse aumento de compensação aos consumidores? Também é muito importante, e aí saber como é que o consumidor consegue colocar. Eu sou um dos consumidores que tem duas propriedades, uma propriedade, mas com duas residências ligadas na RGE. Como é que um consumidor pode entrar em contato para trocar os postes? Como é que ele sabe o que vocês estão fazendo para colocar trifásico no interior? Porque é um dos grandes problemas. Eu sei que vocês têm preocupação com isso, que eu acompanhei alguns pronunciamentos a respeito disso. Eu sei que o governo teria que estimular, mas como o governo não estimula, eu quero saber como é que vocês escolhem a região, o que tem que ser feito, o que aquela comunidade tem que fazer para que vocês possam fazer um investimento para não ter só luz. Luz é a gente ligar a lâmpada, ligar o chuveiro, ligar um freezer, uma geladeira, para ter energia à disposição destes consumidores. Era isso, por enquanto. Bom, o que nós temos feito para melhorar a qualidade? Primeiro, investimento maciço aí em melhoria da rede. Primeiro, para suportar o crescimento do mercado. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos um aumento de carga significativo por conta aí do calor. Houve um aumento muito grande da temperatura. Então, nós temos que investir em subestações, linhas de transmissão, para suportar esse aumento de carga. Se eu não tiver infraestrutura de rede, eu vou ter problema na qualidade do fornecimento. Segundo, plano de manutenção, de modernização da rede. Sabendo que o Rio Grande do Sul é a região mais crítica em termos de temporais, nós temos alterado o nosso padrão de rede, tornado a rede mais robusta para ela suportar mais os grandes temporais. O nosso padrão sempre foi um padrão convencional, aquele padrão com uma cruzeta em cima e 3 fios, e nós temos alterado o novo padrão de expansão, o que nós chamamos de rede compacta. É a rede que tem um cabo de aço em cima que suporta mais, principalmente, o convívio com a vegetação. E investimento também em automação de rede, né? Ou seja, a nossa filosofia é fazer de tudo para não faltar, mas quando faltar, ela tem que voltar logo. Então, nós temos que ter equipe, estações avançadas mais próximas aí dos grandes eventos para restabelecer no menor prazo possível com qualidade e segurança. Com respeito aos dados solicitados pela AGERGS, a AGERGS solicitou todos os indicadores relativos ao verão, ao período de dezembro até fevereiro deste ano. Então, nós enviamos todos os dados e eles emitiram um termo de notificação. Nós respondemos esse termo de notificação e estamos aguardando a manifestação da AGERGS. A questão do reembolso para os clientes, nós chamamos de compensação. Nós temos vários indicadores individuais referentes a cada conjunto elétrico. Podemos chamar um conjunto elétrico
aqueles clientes atendidos por determinada subestação. Então, nós temos o DIC, que é a duração individual por consumidor, o FIC, que é a frequência individual por consumidor, o DEMIC é a duração máxima. E o ano passado, a ANEEL estabeleceu o DICRI, que é a duração máxima para eventos que são expurgados. Então, cada indicador desse tem um parâmetro, tem uma meta. Quando nós ultrapassamos essa meta, nós temos que indenizar o cliente. O ano passado, nós gastamos aí 8 milhões de reais de indenização ao cliente como forma de compensar o prejuízo que ele teve. E a questão do monofásico versus trifásico, como eu respondi para a deputada Zilá, depende de cada caso. Nós estamos endereçando, aí, junto com alguns consumidores e deputados, essa questão em Brasília, para a gente ver como é que podemos resolver essa equação da melhor maneira possível para todas as partes envolvidas. Deputado, todas as ligações, seja de rede... O cliente não sabe se ele quer a rede trifásica ou monofásica. A rede monofásica é uma rede muito boa também, né? Evidentemente, aqueles que requerem rede trifásica, é feito um projeto, é feito um orçamento. Se houver a participação do cliente, ele recebe lá o valor correspondente. Se não houver, é 100% da concessionária. Com relação ao mercado de energia aqui do Estado, nós temos uma diretoria de mercado que acompanha, para e passo, todo e qualquer investimento necessário no âmbito aqui da nossa área de concessão. Como nós dissemos aí anteriormente, são investimentos de longa maturação. Então, se eu não tiver uma estrutura, um acompanhamento muito próximo aonde o Estado está crescendo, quais são as demandas do Estado e na nossa região, nós não conseguimos acompanhar e colocar aí as obras necessárias. Haja visto, como nós dissemos no último verão, nós não tivemos nenhuma subestação com problemas, nenhum alimentador com problema por sobrecarga, justamente porque nós nos antecipamos, né, com as obras e investimentos para que não houvesse problema. Não é só no verão, não sei se todo mundo sabe, aqui no inverno rigoroso, né, como tivemos no ano passado, principalmente em agosto, julho e agosto, também requer, os aquecedores demandam muita energia. Então, a gente tem que estar com a rede dimensionada. Então, os 2 gerentes regionais que estão aqui presentes, eles fazem um trabalho preventivo de carregamento de transformador, de análise, onde vai ter uma demanda maior no período de inverno, justamente para trocar um transformador, por exemplo, de 45 MVA para um de 75. Isso é feito antecipadamente, senão a gente não dá conta de atender a elevação do consumo. Então, essa diretoria de mercado nossa, ela acompanha para e passo qualquer movimento que tenha do governo ou das empresas. Vou dar um exemplo para vocês. Se tiver um shopping center novo que vai ser implantado numa região nossa, ele nos procura com antecedência, a gente faz as avaliações, inclusive discute com ele onde é melhor ele colocar a sua entrada de energia. É feita uma consultoria nossa, até para que nós tenhamos a melhor solução para o cliente. Okay? E finalizando aqui, a questão de investimento e arrecadação, a gente vai avaliar para encaminhar para vocês. Nenhum problema. Nós precisamos disso, nós temos que ter essa... E a partir do dia 19/7/1997. A gente anotou ali a... Bom, no site... A questão da GERGS já foi respondida, que isso, foi... A GERGS, ela pediu... Foi encaminhado toda... Foi encaminhado no prazo que eles pediram. Eles pediram a questão do carregamento de todas as subestações nossas, certo? E a questão das interrupções que houveram no período de dezembro, janeiro e fevereiro. Não, eu entendi também sobre a questão da posição no ranking, com o melhoramento nas redes, nas subestações, na qualificação da distribuição, você consegue um atendimento melhor. No site de vocês, de hoje, estão a área de cobertura, os municípios atendidos, ali está 262 municípios, e aqui vocês apresentaram 264. Então, o site está desatualizado. Também... Existem muitas questões. Eu perguntei sobre a questão de substituição de postos. Como é que se faz? A comunidade nos cobra, certo? Eu vou lá tomar um chimarrão, vou ser bem simples aqui, que o político,
ele vai até o cidadão, porque senão tem alguns que não conseguem se comunicar via e-mail, o outro nem por telefone. Então, você tem que ter um acesso às pessoas para que as pessoas possam apresentar as suas preocupações. Não é só com a questão sanitária do rebanho de gado dele, não é só questão de informação que ele tem dificuldades para acessar, mas também estão ali a questão da energia, que estão os postes podres. Como é que se faz para que isso venha a acontecer? Como se faz? Porque tem situações, eu não vou aqui citar, que eu já apresentei e as soluções não estão acontecendo. Como é que se faz para que isso venha a acontecer? Eu aqui estou colocando, a RGE é uma das 3 fornecedoras aqui do Estado que tem menos problema. Eu não estou colocando aqui as cooperativas que estão bem acima. As cooperativas atendem melhor. Se nós examinarmos as cooperativas, no caso da Sertel, das outras, que tem aqui, que tem quase uma dezena, elas atendem muito bem, porque elas têm uma extensão menor para atender, e um volume menor, mas fazem um grande trabalho. Então, eu quero saber como é que não é o deputado, é o vereador, ou é o próprio cidadão consumidor que precisa ser atendido, como é que ele faz para que seja atendido o seu pleito? Porque aquele que vai lá tomar nota no contador lá da energia é avisado. Ele não avisa ninguém, ou ele avisa e não é resolvido. E tem um poste lá para cair, não é um, tem diversos. Eu vou mandar novamente, eu vou mandar via e-mail, certo? Alguns. Esse não é o meu trabalho, certo? Não seria o meu trabalho. Mas eu vou contribuir com a empresa e com o cidadão que me colocou nesta condição, porque ele entende que o deputado pode ser utilizado para isso. Eu não vou chegar lá e dizer para ele, olha, eu só posso criar lei, aprovar ou reprovar, ou orçamento, eu só posso cobrar algumas questões que não tem nada a ver com isso. Não, eu entendo que ele está na razão e eu quero fazer com que ele possa ser atendido. Bom, todos os postes do urbano das cidades que tinham equipamentos em cima, todos eles foram substituídos. Quando o cliente reclama de um poste podre, toda reclamação nós mandamos lá para o campo um técnico para avaliar se é necessário trocar o poste ou não. É critério técnico. Existem testes que são feitos para detectar se, às vezes, a aparência está ruim, mas o poste ele não está podre. Então, é feito tecnicamente uma avaliação. Se aquele poste está podre na iminência de cair, imediatamente o serviço é programado. Caso contrário, se puder esperar um pouco, ele entra no nosso plano de manutenção rotineiro. Então, é isso que é feito. Após cada reclamação, nós avaliamos no local a situação e deflagramos providências ou planejamos um pouco mais a longo prazo. Ele entra em contato com a regional? Isso é tudo feito através de ordem de serviço. Tá? Ele reclamou, nós vamos lá no campo, e aí nós encerramos como não necessária a troca, ou programamos a troca, que vai ser trocada ou no mesmo dia, se for um caso emergente, ou vai para o plano de manutenção. Quando vocês fazem propaganda, vocês não poderiam colocar que o cidadão que mora lá no Rincão da Madalena, tá? Ou que mora lá no Rincão dos Crefos, como é que ele faz, com quem ele entra em contato? Porque a propaganda dizer que nós somos o primeiro colocado, ou segundo, ou que, né? Isso é muito bom. Mas colocar como o cidadão faz para entrar em contato. Ou isso é difundido, que eu sou usuário, né? Eu não quero dizer que eu tenho um poste lá na minha propriedade, no meio de uma árvore, que eu não vou derrubar e não vou aceitar mais cortar um galho daquela figueira, né? Uhum. Então, é que aquele poste tem que sair dali. Eu já estou achando que eu vou mandar tirar, eu vou vou comprar um poste, vou colocar, mas isso é uma questão minha, não é? Certo. Eu não estou aqui para defender a minha questão, estou para defender as dos outros. Só tenho um exemplo que acontece lá em casa, mas esse é dos mais simples possível, né? Tá. Só que eu não vou aceitar mais cortar galho da minha figueira lá. Ele está no meio lá,
tira o poste dali, né? Bota para outro lugar, né? Na nossa conta de luz, tem aí os canais de atendimento. Então, o cliente pode usar esses canais. Toda reclamação gera um protocolo e ele pode acompanhar esse protocolo através dos nossos canais de atendimento, seja através da web, seja através do nosso 0800, seja através das nossas agências presenciais. O 0800 é complicado, pessoal. Quantas agências presenciais você tem? O 0800 é bem complicado, é muito complicado. Eu não estou... Vocês vão dizer, o deputado João Fischer trouxe aqui, agora quer complicar. Mas o 0800 é complicado. E essa é uma ferramenta que depende, quando você liga, vou te passar para não sei quem, depois para não sei quem, porque não vai... eu vou ligar, sabe que eu vou dar uma ligada. Aí deputado, já tem que ser... Nós temos evoluído aí nessa questão de abertura de novos canais de atendimento, justamente assim, nós não, antigamente só tínhamos o 0800, hoje nós criamos uma série de outras alternativas para o cliente ser atendido. E um exemplo disso é a nossa web. Hoje, mais de 50% do nosso atendimento é feito via web, sem o cliente sair de casa. Sim, mas tem gente que não tem web, e nem é obrigado a ter. Se alguém quiser obrigar algum cidadão a estar ligado na linha mundial, não tem que estar ligado. Ele tem a liberdade de não estar ligado, mas ele tem que ter condições de se comunicar, porque ele é um cliente, certo? Ele não é obrigado a estar ligado. Eu já acho que para o futuro, muito poucas pessoas vão estar ligadas, todos vão estar ligados, mas vão estar ligados em não tantas coisas como nós estamos ligados hoje. Perdendo tempo, muitas vezes. Como nós dissemos, nós temos, seja agência de atendimento próprio ou credenciado, um local nos 264 municípios. Obrigado por ter alertado a gente que o site está errado. Nós adquirimos uma concessão de Putinga e Antagorda o ano passado. Faltou atualizar o site. Então, por isso que são 264. Que deu mais um município também, que é o lá do lado de Bento Gonçalves, o... Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, é um município novo. Então, eu vou tentar novamente, pelas ferramentas normais, eu não vou pedir para aquelas pessoas entrar em contato com vocês, eu vou pedir para algum amigo meu faça, não seja eu quero ver o tempo que leva para corrigir algumas questões. E se não der certo, daí eu vou entrar em contato com vocês, certo? Eu não estou completamente satisfeito com o atendimento no interior, não está esse 100%, vocês sabem disso. Eu sei que vocês querem fazer com que seja melhor possível. E porque precisamos tentar fazer aquilo com que o cidadão realmente se sinta, e que nós não se sinta atendido, e nós não precisamos fazer aqui uma CPI. Quando se faz uma comissão parlamentar de inquérito, porque as coisas não andam de acordo como deveria de andar. Eu estou contemplado e espero, então, que venha essas informações que eu pedi, porque nós precisamos ter esses números de comparações. Mas, igual, vamos fazer a apresentação, na conclusão, o relator vai apresentar esta situação de que os governos têm que agir junto para que os investimentos caiam para o lado que deve acontecer. Muitas vezes você sobe o morro e o desenvolvimento não está subindo o morro, está descendo. Então, tem que... Ou está se planejando algo e isto não acontece em conformidade. Obrigado, deputado João Fischer. Eu retorno a palavra para as perguntas do deputado Catarina Paladini. Presidente, antes, porém, de dar sequência aos questionamentos aqui, eu solicito a prorrogação da sessão. Está prorrogada, deputado. Obrigado. Senhores, muito se falou aqui, a preocupação, a gente, por óbvio, pelo Estado do Rio Grande do Sul ser um Estado muito forte no setor primário. A pergunta que fica desses 4 milhões, qual o número de propriedades rurais que vocês atendem? Vocês conseguem dimensionar isso? E qual o percentual que vocês já conseguiram estabelecer a energia trifásica? E se há um projeto, se vocês mencionaram
que há uma discussão de Brasília que vai estar vinculada, mas independentemente do resultado concreto, se há um indicativo, se tem uma perspectiva concreta, independentemente de tal reunião que venha a ser futura, mas que já tenha, por óbvio, você tem a disposição de dar essas condições, porque a luz, ter luz hoje não é ter energia, né? A gente não consegue trabalhar isso. E a permanência do homem do campo, o desenvolvimento pleno e a emancipação das pessoas passa muito por energia. Então, que pudesse falar um pouco disso. Nós não temos aqui agora a questão do percentual de linhas urbanas e rurais, podemos encaminhar à comissão posteriormente. Por favor. Okay? E essa questão do trifásico depende muito do aumento da demanda. Claro. Tem regiões que, teoricamente, não haveria necessidade da gente colocar trifásico. Vai depender muito do crescimento da região. E aí eu acho que esse assunto está endereçado e nós vamos encontrar a melhor equação aí para resolver essa situação pontual aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito. Só para mencionar para vocês que a região que vocês atuam é uma das regiões que mais se desenvolvem, que é Passo Fundo, que é a região da Serra, e que, independentemente não só do polo metal mecânico, de todas as outras potencialidades que se tem, o setor primário é muito forte. Talvez não se desenvolva ainda mais por esse déficit. Os números que temos aqui é de 17% no Estado. Por isso que eu queria saber o número de vocês e se faz extremamente necessário isso, porque é um conjunto de fatores, não é só o desenvolvimento das pessoas, mas sim a manutenção do filho do homem do campo no campo. E isso extingue e também contribui para atenuar a questão do êxodo rural. Presidente, o senhor ia falar. Deputado, só para... Não sei se ficou claro da nossa parte, nós temos todo interesse em fazer as ligações trifásicas, todo interesse. A qualquer ligação nova ou aumento de carga e que é solicitado por um produtor, é feito um projeto, é feita uma avaliação. Se houver a participação do cliente em pagar parte da obra, conforme a regulamentação existente hoje, é enviado para ele isso. E cooperativas, como é que funciona? Isso cai, as cooperativas, ainda que pequenas, médias, elas caem naquele cliente A ou tem uma certa morosidade? Eu não tenho esse mesmo benefício? Então, cooperativa, eu não sei se o Vilela... Tem atendimento personalizado. Tem? E você, se você tiver uma necessidade lá de uma produção rural, de uma rede trifásica, 100% dos casos em que nós somos acionados, a gente faz o projeto, faz a avaliação e encaminha. Se não tiver custo para o cliente, eu vou lá e faço a obra. Se tiver custo para o cliente, conforme a legislação atual, a gente passa para eles e, na grande maioria, como a deputada colocou, os proprietários, às vezes, não têm condições de pagar. Por isso, dessa discussão que nós vamos ter agora quinta-feira, para encontrar uma solução. Como é que nós conseguimos fazer tipo luz para todos, onde o cliente precisava da energia e não tinha condição de pagar a obra? Perfeito. Presidente, no seu questionamento anterior, quando falou, e a conversa estava em postes, a gente estava falando de postes de fibra, postes de madeira e tal, a gente sabe que tem uma questão ambiental com os resíduos, com os postes que são substituídos. Como é que a empresa, a RGE, trata dessa questão ambiental, desse passivo ambiental? Nós temos um processo no nosso grupo e também aqui na RGE chamada logística reversa. Todos os materiais que saem da rede, seja poste, seja cruzetas, isoladores, etc., para cada tipo de material tem um tratamento específico. É um processo estruturado, eu posso explicar um pouco mais em detalhes, se você achar importante, eu posso trazer uma explicação um pouco mais detalhada, mas todos os materiais que saem da rede, nós temos um processo de logística reversa, eles são retirados e acondicionados e dada a tratativa. Vou dar um exemplo para você. Todo transformador que sai da rede, no processo de cadeia reversa, de logística reversa, a RGE contrata uma empresa, ela destrói o núcleo do transformador para ele não ser reaproveitado por pequenos fabricantes. Justamente preocupado que ele vai lá e faz um acondicionamento aí, não adequado, e esse transformador volta para a nossa rede depois. Então, isso é prático do nosso grupo e especificamente aqui da RGE também. Porque muito das vezes a questão da sustentabilidade ela vem a ser um pano de fundo, né? Porque o grande enfoque está na questão econômica e se vale dessa bandeira de sustentabilidade é um pouco mais simpático. Mas é um questionamento que a gente tem, porque a CE também enfrentou um grande problema desse, tem que dar vazão a tudo isso, foi objeto de discussão
ainda em 2012, 2013, e é um questionamento porque perdura ainda, né? A sociedade não sabe de que forma lidar. Nós temos essa empresa que faz o recolhimento, ela passa, assim, em média, quinzenalmente, em todas as bases operacionais da RGE e também dos nossos fornecedores, recolhendo essa sucata para fazer o tratamento. Não acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas acontece em São Paulo, só para fazer uma analogia. Lá, o parque de iluminação pública é da empresa, não é das prefeituras. Então, nós temos, na logística reversa de iluminação pública, também uma tratativa de contratar empresas que fazem descontaminação da lâmpada para depois fazer o descarte. Então, isso é muito rigoroso. Pergunta, eu acho que o deputado João Fischer mencionou, qual a colocação da empresa segundo o ANEEL? Você sabe? Na distribuição? É como eu disse, nós temos 3 tipos de indicadores. Aqui, no que o cliente sente, nós estamos em 19º. E não estamos satisfeitos com isso. Nós temos um plano... Óbvio, vocês são os primeiros em 2011, 2012, não. Estão sempre buscando... O grupo CPFL, nos últimos 20 anos, nós temos as primeiras colocações no setor elétrico nacional. Certo. A RGE, nós vamos caminhar para isso, com um plano de investimento ao longo do tempo. Faz parte já desse planejamento e desse percentual de reajuste que terá agora. Faz parte do nosso plano de investimento. A característica aqui da região é diferente da região de lá, principalmente com relação às redes radiais, redes muitas vezes longe de estrada, com difícil acesso, como nós podemos ver no filme que foi passado aqui. Então, nós estamos investindo no crescimento, na robustez da rede e automação para, ao longo do tempo, trazer a RGE aos patamares do Grupo CPFL. Legal. Por último, eu havia conversado com o presidente Ricardo, mas é importante que isso conste nos anuais aqui dessa CPI, e só para reafirmar, veio aqui outras instituições e é de notório saber todos aqui do entrave da questão ambiental. Por hora, e com satisfação, que a RGE não tem passado, não há problemas junto à FEPAM de morosidade, de vazão de processos e tal, porque, um exemplo, a zona sul do estado, quando se fala de energia eólica e tal, claro que tem temas conflitantes, tem mesmo matrícula, ou há 2 ou 3 demandas, mas tudo que se fala hoje no estado do Rio Grande do Sul está emperrado diretamente, ou alguma coisa correlata a bombeiro, ou correlata à questão ambiental. E a RGE não sofre desse mal, está conseguindo transitar de uma forma tranquila, está conseguindo lidar bem com as adversidades e com os ordenamentos postos. A gente pode levantar a questão dos parques eólicos, que não está sob minha gestão aqui, a gente pode lhe passar na sequência, mas com relação às obras de distribuição, linhas de transmissão e subestações, tínhamos sim um volume significativo. Nós temos uma diretoria de meio ambiente no grupo nosso que atua junto a essas entidades para conseguir liberações e tem evoluído bastante. Que bom. Temos poucas obras, houve uma evolução muito grande nos últimos 12 meses, através de uma gestão nossa, detalhando o porquê dessas obras, a importância de atender o cliente. Quando a gente pega aquela obra que eu mostrei ali, que ligou, tem uma outra fonte de Erechim, que pega lá mais de 30 municípios. Nós tínhamos uma fonte única. Com essa outra linha de transmissão, se tiver um problema numa linha de transmissão de um lado da fonte, você automaticamente alimenta pelo outro lado. Então, isso dá flexibilidade operativa, conseguimos essa liberação e entregamos a obra. Na questão de parques eólicos, a gente pode aprofundar aqui a pesquisa e lhe passa na sequência. Não, é importante porque isso demonstra, de fato, que, pelo que o presidente da FEPAM falou, há um conjunto de processos transitando, mas de forma equivocada. E sempre tem ruído e, por óbvio, não vai ter êxito no processo, tem que retomar toda a disposição. Então, quando a empresa trabalha de forma eficiente, preenchendo todos os requisitos, consegue dar vazão aos processos. Inclusive o traçado das linhas, a gente adotou um procedimento de antecipadamente discutir. Nós tivemos uma obra recente ali em Farroupilha, onde nós mudamos o traçado, que ia passar por cima de um lago, mudamos o traçado da linha de transmissão, vai ficar mais cara a obra, etc. Mas a gente conseguiu, com essa alternativa, viabilizar rapidamente. Presidente, me tenho por satisfeito e agradeço aos seus inquiridos. Obrigado, deputado Catarina Palladini, relatora da CPI. Eu vou passar a presidência da deputada Catarina Palladini para que eu possa encaminhar algumas perguntas. Com a palavra, o deputado Lucas Redecker. Relacionado aos investimentos da companhia, qual é o percentual
dos investimentos, o percentual dos investimentos relacionado ao orçamento total da receita da companhia? Nós não temos esse número aqui. O setor elétrico não é tão simples assim, diretamente relacionado à receita, tá? A distribuidora, ela fica com uma parte da receita, ela não fica com a receita total. Então, o que compõe a receita de uma distribuidora? Tem a parcela A, que são os custos não gerenciáveis, entram aí os custos de geração, transmissão e os encargos setoriais. E a parcela B, que são os custos gerenciáveis. Esse faz parte aí da receita da distribuidora. Eu não tenho esse percentual para passar, podemos encaminhar posteriormente. Ou seja, vocês não sabem qual percentual da receita, independente da maneira, e nem qual o valor, em média, que vocês tiveram no ano 2013? Não, em relação à receita total, não. Nós temos, mas não temos aqui para passar verbalmente. Tá. Nós podemos levantar e remeter por escrito posteriormente. Então, vocês não sabem quantos por cento da receita de vocês é destinado à compra de energia, quanto é de pagamento de imposto, quanto é investimento, quanto é em lucro? Temos. Esse dado vocês não têm. Temos isso, mas não temos aqui agora. Mas eu posso providenciar e... Então, eu peço que providenciem, por favor. Ok. Sobre a condição do reajuste, e o deputado Catarina, acredito que perguntou no início sobre o reajuste, qual foi o índice de reajuste pleiteado para a ANEEL pela RGE e qual é o reajuste que será dado na conta? Presidente, como eu disse... É que eu não me lembro, eu acho que a hora que eu tinha saído, por isso que eu perguntei novamente. A gente... como é que funciona? Isso que o diretor Marco Vilela falou. Você tem um reajuste aí baseado na sua variação de compra de energia, IGPM, menos um fator X, que é um fator de produtividade. Foi encaminhado o pleito, né? A resposta sai dia 19 de junho, qual será o reajuste da RGE. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Mas vocês aqui. encaminham um pedido de reajuste de um percentual. E qual foi esse percentual de encaminhamento? Então, posso encamear na sequência. Vocês não têm? Não tenho. E o reajuste... Mas o senhor não respondeu antes um valor específico? Menos o fator X, né? Menos. É descontado... Tudo que você ganha com produtividade, ele é repassado ao cliente. Sim. Tá? Eu tenho aqui alguns dados pela mídia, que dá uma casa a partir do dia 19 de junho aqui, de um reajuste de 17%. Seria mais ou menos isso? Não tenho essa informação. Não? Desconheço. Então, isso aqui é uma suposição, daqui a pouco. Pode ser suposição. Tá. Sobre a questão do pós-atendimento, a pergunta que eu faço é relacionada à condição dos atendimentos. Vocês têm uma pesquisa de satisfação pós-atendimento das reclamações? Sim, nós temos uma pesquisa através das entidades, né? A ANEEL faz uma pesquisa anual de satisfação do cliente, que é o IASC, né? É o Índice Anual de Satisfação de Cliente, e também a ABRAD, que é a Associação dos Distribuidores, anualmente realiza também a pesquisa de satisfação com clientes. Presidente, essa pesquisa ela considera diversas variáveis. Acesso do cliente à empresa, a agilidade no atendimento, acesso ao seu call center, acesso à sua agência de atendimento, se o problema foi solucionado com rapidez, entre outros. Tá? Sim. Outra questão, nós tivemos, agora não me lembro a data, no município de Arvorezinha, numa audiência pública que a Câmara de Vereadores fez e convidou a CPI de energia elétrica. Eu só estou dizendo isso porque eu vou passar, depois nós recebemos o relatório de uma degravação da audiência, que a nossa assessoria está já transcrevendo, e nós passaremos à RGE, porque é a área de atuação, mas trata de uma subestação na cidade de Arvorezinha, porque parece que a energia ela vem por uma subestação de Soledade, até Arvorezinha. E quando há algum problema na rede, se derruba ou se interrompe a transmissão de energia daquela subestação, e aí se põe ela em funcionamento para Guaporé, que é uma outra região um pouco próxima de Arvorezinha. E aí há um descompasso aí na frequência
da energia elétrica, na diminuição, aumento da frequência. E aí há uma reclamação de queimar equipamentos, enfim. Então, esse é um pleito de uma região que a RGE atende, e nós queremos depois passar aos senhores justamente para que dê uma atenção a uma condição que foi motivada por uma audiência pública, e a gente acha bem importante debater esse assunto. Então, não sei se vocês têm... aí já estendo a pergunta, presidente, se vocês têm uma previsão de investimento nessa... Eu sei que é específico de região, mas se vocês têm algum investimento específico nesta região para tratar dessa subestação. E nós tivemos a participação de alguém responsável pela região lá. E a RGE foi bem solícita, esteve presente. Não sei se ele está aqui. Está aqui. Está aqui? Estava presente lá. Isso. Foram bem solícitos e participativos. Eu até saí um pouco antes, porque eu tinha um outro compromisso. E eu só estou querendo passar esse pedido aí, que é da comunidade e que chegou até a CPI, assim como tantos outros. E eu quero deixar claro a vocês que nós vamos encaminhar tantas reclamações quanto os pedidos que chegaram à RGE. Semana que vem, posterior à nossa audiência aqui, a S-Sul e também a CE. Né? Todos esses encaminhamentos serão feitos e, claro, acompanhados pela CPI. Presidente, com relação à Arvorezinha, ele pertence à nossa Regional Leste. O nosso gerente regional está presente aqui, o Roberto Sartori. Nós já estamos com a nossa diretoria de engenharia já finalizando o estudo, já para definir o local do terreno para ser comprado, para construir a subestação. Que bom. Tá? Ótima notícia, ótima notícia. Finalizando, então, sobre tarifa e reajuste e a receita, qual é o preço médio pago para a compra de energia no mercado regulado e no mercado spot? Vocês têm essa informação? Bom, no mercado spot hoje, nós estamos passando por um momento difícil no país, né? Sim. O mercado spot hoje está na casa de R$800, tá? Então, o governo tem analisado alternativas aí no sentido de reduzir isso. E no regulado? O regulado depende de cada concessão, né? Sim, então, na concessão da RGE. Pode ser, eu não tenho de cabeça Sim. aqui, tá? Mas é na faixa de, não sei, eu me reservo o direito de responder depois por escrito, tá bom? Tá bom. Eu aguardaremos. Presidente, só complementando, nós temos aí os contratos. Nós temos contratos de fornecimento. Esse ano está sendo um ano atípico, né, em função do despacho das térmicas, por isso que esse valor no mercado spot está tão elevado. Uhum. A gente pode passar depois, na sequência, o valor aí dos contratos. Sim, sem problema. Vamos ver aqui. Queremos também... Depois que eu assumir a presidência. Encerro aqui, deputado Catarina, que está encaminhando aí a nossa presidência, as minhas perguntas e devolvo, e encerro para que o senhor possa devolver, presidente. Tá certo, deputado Lucas Redecker, devolvo os trabalhos a Vossa Excelência. Eu quero cumprimentar e agradecer também a presença do representante da FAMURS, o João Carlos Bernardi, que nos acompanha. Seja bem-vindo, a FAMURS sempre parceira da nossa CPI. Eu quero agradecer a presença de todos. Não sei se o deputado Catarina tem mais um questionamento. Não? Eu quero agradecer à RGE, ao Ricardo, ao diretor, que acompanhou aí e também nos tirou algumas dúvidas, ao Ricardo Siuf, que representa a RGE, e que nós aguardamos essas informações que chegarão até nós ainda daqueles esclarecimentos que não foram feitos. Mas, de imediato, quero agradecer não só o presidente, mas toda a equipe da RGE que acompanhou, e aí cada um na sua função vieram aqui prestigiar e acompanhar. E nós não temos dúvida alguma que todas as concessionárias do Estado, as três que nós temos aqui de fornecimento, têm o objetivo de fazer o serviço prestado de maneira excelente na ponta para o consumidor. A gente sabe que o Estado tem dificuldades, né? Dificuldades que a gente tem na própria condição logística, né, do interior, e nosso Estado é um Estado produtivo, Estado primário, em grande parte dele, e vocês têm uma região, principalmente na região norte, uma região de ainda dificuldade de acesso asfáltico, própria condição de clima, relevo, acidentado. Quando eu falei de Cambana do Sul, eu sei como é que é o transporte, quem cuida daquela região, a gente sabe a dificuldade que tem, mas nós estamos fazendo aqui o papel justamente da CPI pela condição
não digo só do acontecimento do verão, que nós tivemos aí um problema de energia no estado todo, nas concessionárias, mas uma reclamação frequente, e essa casa tem, por tradição nos mandatos que se passam, a criação de subcomissões para tratar da energia elétrica, tanto no campo quanto na cidade, interrupção, e a CPI ela vem buscando esse objetivo. Então, nós queremos agradecer a RGE pelos esclarecimentos e que nós continuaremos mantendo contato. Os encaminhamentos que chegarem até a CPI, nós temos o nosso site aqui que as pessoas dão a sua contribuição e muitas vezes sua reclamação, até não só apenas reclamação, mas a contribuição daquilo que aconteceu relacionado ao atendimento. O deputado João Fischer frisou muito em relação ao atendimento, porque justamente nessas condições do interior do estado a gente tem muitas regiões que têm difícil acesso à internet. E eu digo por ser um usuário, né, onde eu tenho uma propriedade não tem nem acesso a sinal de celular, que é quando cai energia eu tenho que subir num morro para poder ligar para a RGE ou para qualquer outra empresa que poderia prestar algum serviço. Então, esse enfrentamento que o deputado João Fischer tem lá no interior, na região dele, e eu tenho na minha, e outros têm também, são enfrentamentos diários. E a gente tem uma maior preocupação vinculada a essas pessoas quando se trata a não só o fornecimento de luz, mas a subsistência deles, né? Quanto tem uma ordenhadeira, quanto tem alguns equipamentos que são importantes para a manutenção daquilo que eles produzem ou até da manutenção pessoal da condição efetiva das condições de levar uma vida dentro da normalidade ou fora das circunstâncias normais, necessitando de energia elétrica hoje, que é um direito do cidadão e uma obrigação pelas concessionárias, por contratos do Estado, de darem esse serviço de maneira correta e eficiente. E tenho certeza que o esforço da RGE, pelos números, nos mostra isso, e algumas coisas que não estão a contento, quem sabe, do cidadão, e tenho certeza que de vocês, se não está contente o cidadão, vocês também não estão a contento pela relação de fornecimento. Mas tenho certeza que a condição também é da ampliação de investimento. Então, seria isso ao presidente, ao diretor Marco. Eu quero agradecer a nossa assessoria, a nossa equipe, a imprensa, que está sempre presente. E, não havendo mais a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.